Meus amados e amadas de Deus que somos, ao nosso Deus toda honra, glória e louvor. Peçamos a Ele agora perdão e misericórdia para ouvirmos a santa palavra. Perdão, Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vosso Filho amado e Senhor das nossas vidas. Hoje, nesta quinta-feira, nós vamos ouvir o Evangelho de Lucas no capítulo 11, dos versículos 14 até o 23. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si será mesmo. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si, mesmo como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, ele dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, vamos tentar refletir melhor sobre o Evangelho. No livro de Lucas, Jesus afirma que ele veio como Deus, Filho de Deus, e como Deus, com todo o poder e glória, para ressuscitar mortos, expulsar demônios, e todo tipo de cura Jesus realizou. Então vejamos, ele estava realizando a sua missão. Qual é a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus entre nós, aproximar as pessoas de Deus, refazer a aliança de Deus com o seu povo, salvar a humanidade que se separou do Criador pelo pecado. Nós éramos separados de Deus pelo pecado. E Jesus veio para tudo isso nos conceder. Esses são modos como tentamos explicar a missão de Jesus. Nós vemos Jesus no seu trabalho redentor. Jesus fez um trabalho redentor para todos nós. Anunciando o amor de Deus, convidando as pessoas à conversão, perdoando os pecadores, libertando pessoas da dominação do poder opressor e do demônio. Que os demônios se opusessem a Jesus, isso a gente entende.
mas que os grupos privilegiados de Jerusalém o odiassem, até dá para entender, mas que as pessoas religiosas, praticantes da lei, se indispusessem contra Jesus a ponto de o difamarem, tentando desmoralizá-lo ou até tramando a sua prisão, e isto nos deixa perplexo. Pois foi o que aconteceu no evangelho de hoje. Eles começam a espalhar que Jesus expulsava demônios com a força do próprio Satanás. Olha que jogo baixo, espalhar que Jesus agia em nome do diabo. Haja paciência, não é verdade? Era gente de má vontade, procurando desqualificar a vitória de Jesus sobre o mal. Agora, o pior é que se tratava de gente de dentro da religião do povo de Deus. Mas o que houve? Jesus chamou para a lógica. Se for assim, se o mal está combatendo a si mesmo, diabo contra diabo, então estão realmente perdidos, pois todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Acaba se esfacelando e se autodestruindo. Não tem a menor lógica, mas essa palavra de Jesus também poderia ser entendida a respeito dos seus opositores. Esse grupo de gente maldosa estava cavando o buraco para o seu próprio povo. Se eles ficassem contra Jesus, fazendo propaganda contra ele, dividindo o povo, causando desunião, qual seria o fim do seu povo? Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. De feito, 40 anos depois da morte de Jesus, houve uma guerra dos romanos contra a Judéia e não ficou pedra sobre pedra. O povo da Judéia perdeu tudo. Um reino dividido não prospera. Ele termina caindo uma casa por cima da outra, como falou Jesus. Mas, meus amados e amadas, vamos pensar de uma forma agora diferente. O que Jesus disse no evangelho de hoje nos espanta. Ele, tão tolerante, um dia não quis que os discípulos proibissem alguém que pregava e curava em seu nome, sem pertencer ao grupo deles. Deixa ele, disse. Quem não está contra nós está a nosso favor, mas no evangelho de hoje ele diz: respeito dos que o estavam difamando. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Ele disse tudo. Mas vamos agora, meus amados, guardando esta mensagem, vejamos que Jesus, no exercício do seu ministério, ele encontrou muita oposição. Oposição das elites, de muitas lideranças populares, como foi o caso dos fariseus, foi acusado de muita coisa. Uma dessas acusações dizia que ele agia em aliança com Satanás. Muito triste isso. Gente dividindo o povo, a difamação, as falsas acusações geram desconfiança e divisão na comunidade cristã. Hoje, com as redes sociais, é muito fácil falar mal de uma pessoa, difamá-la, destruir a sua imagem. E tem muita gente que pratica tal ato. Vejamos, meus amados, vamos permanecer na fé, no amor, na caridade, na obediência à palavra do Senhor. Rezando agora o evangelho, nós vamos pedir: Senhor Jesus, vós nos chamastes a reconhecer o reino de Deus, que chegou com vossa presença, com vossa palavra, com vossa ação, e dissestes: se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vocês o reino de Deus. Nós cremos em vós, Senhor. Senhor, e não queremos apenas usufruir da vossa graça e dos vossos dons. Queremos também estar ao vosso lado, tomar vossa defesa, quando maldosos continuarem
a difamar ou injuriar os teus ministros ou pastores, nós estaremos do lado contrário. Seja bendito o vosso nome, hoje e sempre. Amém. Meus amados e amadas de Deus, estas palavras que nós fizemos agora, esta oração ao nosso Jesus. Vamos permanecer na fé, no amor, para que possamos um dia entrar na glória do nosso Deus. O meu abraço a todos e até o próximo com o poder de Deus.